everyone! Welcome! Sejam todos muito bem-vindos, galera do terceiro ano. A gente falou sobre o que na nossa aula 1.1? Sobre cognatos. Opa! Na nossa aula 4.1, eita, tô viajando no tempo. Fui passado e agora voltei pro futuro, que na verdade é presente. Loucura, loucura. Então a gente está na nossa aula 4.2 para falar sobre o quê? Cognatos. A gente vai fazer uma pequena revisão sobre os cognatos, que é assunto simples. A gente tem mais aqui olhar essas palavras, vivenciar elas para a gente poder colocá-las no nosso vocabulário. So, let's go! Eita, 4.2. A gente já tá na nossa quarta aula, a teacher voltou lá para a primeira. Louca, louca, crazy, crazy. Is banana banana? A banana é banana? Sim, ela se escreve igualzinho, é idêntico em português, assim como em inglês. Isso faz parte da lista dos cognatos, que são aquelas palavras que a gente ama quando a gente estuda qualquer língua, né? Se você tem o interesse de estudar inglês ou espanhol ou qualquer outra língua que você ache interessante, francês, italiano, japonês, sabe-se lá mais o que, você vai ter esses cognatos, certo? Então, os cognatos são palavras que possuem a mesma origem e mesmo com o tempo eles permanecem com grafias e significados semelhantes, tanto em inglês quanto em português aqui neste caso. E aí a gente lembrou o quê? Que os cognatos são muito importantes como pontos de referência no texto, pois eles ajudam na compreensão, já que eles são realmente bem parecidos com o português, mesmo que o leitor não tenha um conhecimento prévio das palavras. Só que aí tem um problema. O problema é diferenciar um cognato de um falso cognato. Então, assim, você tem que ter muita luz nesse momento. Eu dei lá na nossa aula 4.1 o quê? O exemplo da palavra push. Que a gente, eu não sei nem se eu cheguei a... Pera lá, eu não sei nem se eu cheguei a falar para vocês a tradução. Eita, que não tá saindo aqui o negócio. Eu não sei se eu cheguei a falar a tradução para vocês da palavra push, mas assim, dava para saber, né? Porque afinal de contas, se push parece puxar, mas não é puxar, então é o contrário, você vai o quê? Empurrar. Então a gente sempre dá de cara naquela... Quando a gente fala... Gente, eu vou falar real, até comigo, tá? Eu também tenho isso, eu já cheguei e... Assim, é porque a gente acaba, né? A gente tá no Brasil com essa, então ver um push ali, que na verdade é push, a gente quer puxar, mas na verdade a gente tem que empurrar. E aí, na verdade, puxar em inglês é pull. Olha aqui, nada a ver com nada, né? E não é só essa palavra que é uma palavra que... a palavra push não é a única que pode confundir a galera. Tem outras também, outras palavras que confundem, só que eu vou trazer isso na próxima aula, que a gente tá falando sobre cognatos aqui. Então a teacher já foi para os falsos cognatos. Television, aí a gente tem a palavra televisão, que é o quê? É um cognato. Material, material, pages, páginas, video, vídeo. A diferença é o quê? Só mesmo o acento que tem aqui no inglês. In English não tem acento, que é maravilhoso, né? Porque sem acento a vida ela realmente pode ser mais fácil na questão da escrita, porque na fala a gente tá tranquilo, não é? E aí chegou o momento do quê? Da atividade, porque não tem muita coisa para falar, né? A gente está trabalhando mais com palavras, tem muitas regras gramaticais, a gente não está falando sobre técnica de leitura, então a gente vai ficar agora, vocês vão ficar com as atividades. Be right back. I'm back, estou de volta e é o momento que vocês vão fazer o que agora? Eu vou corrigir, vocês vão prestar atenção para ver se vocês acertaram as atividades. Eu tenho certeza que sim. Tinha um texto aí? Let's go? Vamos para lá? Tinha um texto. Tem um texto e a gente vai prestar atenção nesse texto. Momento de tirar suas questions, as suas dúvidas. E esse texto aí. Muita palavra, né? Você deve ter pensado, caramba, quanta palavra, meu Deus, socorro, Jesus Christ. Muita, mas sim,
Muita palavra, também muita palavra cognato. Cognato, então assim, fique tranquilo, fique tranquil. Tranquil, tranquil, porque você vai conseguir, com certeza você conseguiu fazer a sua interpretação. Então, de acordo com o texto, turn ill-mannered, que é se tornando mal educado, né? Uma pessoa que não tá com um comportamento muito bom. E aí, Kenan não reagiu ao divórcio? Será? Não sei, né? Eu ainda não li. Vocês já leram, mas eu não li, eu não faço a mínima ideia. Ele fazia as tarefas de casa. O diretor agiu de forma negligente. Não conversou sobre o comportamento de Kenan. Então a gente já sabe que tem a ver com esse Kenan aí. Ele que deve estar mal educado aí, tá com comportamento estranho. Letra D. A mãe de Kenan estava cansada demais para fazer alguma coisa. Imagina, ela ter que lidar com um bichinho mal educado, ninguém merece. Aí temos aí, foi o avô dele que evitou que Kenan levasse uma surra. Eita, uma surra, será? Vamos lá. Turn ill-mannered, ou seja, tornando-se mal educado. Since the divorce, desde o divórcio, né? Também é um cognato, então dá pra saber. The behavior of Kenan changed. Ou seja, desde o divórcio, o que é isso? Behavior, comportamento. O comportamento de Kenan mudou. Changed, mudou. Especially at school, especialmente na escola. He didn't do his homework. Ele não fazia as atividades. Didn't do the exercises during the classes. Ele não fazia os exercícios durante as aulas, não são vocês, porque vocês fazem, que eu tenho certeza. And was always bring disorder to the class. É assim, a pessoa era tasmaniana, ele sempre trazia o quê? Sempre trazia, olha a palavra bring que a gente colocou lá como resposta para uma palavra que não era cognato, trazia o quê? Desordem para a classe. Então ele estava lá tocando terror. The director of the school had a lot of conversations with Kenan. O diretor da escola teve muitas conversas com Kenan, but none brought results. Mas nenhum trouxe results. O que é isso? Dá pra ver, né? Resultados. Dá pra entender que é resultados. Eita, que a caneta aqui tá nervosa. Tá nervosa, bichinha. Agora foi. The problem reached a preoccupant level. Perdão, preoccupant. Eita, que a teacher... Ai, meu Deus, socorro. Preoccupant level. Me empolgo aqui e acabo falando a palavra errada. When the grades of Kenan nosedived. Ou seja, as notas do Kenan não estavam boas. Estavam indo de mal a pior, né? Então, assim, o problema... chegou num nível preocupante. Reached a preoccupant level. Quando as notas do Kenan nosedived, ou seja, foi lá para baixo, né? Realmente, o negócio estava feio. Mr. Vince, the director, então Mr. Vince é o diretor da escola, didn't want to bring more problems to Martha. Ele não queria trazer mais problemas para Martha. Quem é Martha? Kenan's mother, mãe do Kenan. But he thought that at the level, the unique solution was to talk with Martha. Mas assim, ele pensou que naquele nível a melhor coisa seria falar com o quê? A única solução, né? Unique solution. Então você consegue traduzir solução única, solução única, a única solução. Lembrando, gente, olha só, um detalhe, você não precisa traduzir ao pé da letra, você pode também traduzir da forma que você quiser, entre aspas, que tem aquela ideia. Vamos colocar aí, ó, the unique solution, a única solução. Você pode também falar de uma outra forma, que era o único jeito. É a mesma ideia. Eu só não traduzi ao pé da letra, mas é a mesma ideia, entendeu? Tá tranquilo em relação a isso.
wants to talk with Martha. Era a única solução o quê? Falar com a Marta. Martha worked a lot. Marta trabalhou muito, trabalhava muito. From Monday to Monday. Então, ela trabalhava de segunda a segunda. Without stop, sem parar. Without stop, sem parar. She was already very miserable with the behavior of Kenna at school. Então, ela já estava, she was already, já estava o quê? Very miserable, muito triste com o comportamento do Kenna na escola. E aí a palavra miserable, na verdade, é miserável, mas eu vou colocar como infeliz, como triste, né? Porque acho que fica melhor aqui. Com o comportamento do Kenna na escola. But the bad grades he started to get were the last straw. Ah, não. Aí, Ah, não. Aí já não pode. Porque assim, o que aconteceu aqui? Mas as notas ruins, the bad grades he started to get were the last straw. Essa era a última gota. Assim, foi assim a cereja do bolo. Eu posso traduzir assim, porque isso aqui, na verdade, são duas palavras que têm traduções diferentes. Last é o último, straw é canudo. Mas aí fica como uma expressão. Então, essa expressão, eu vou traduzir aqui essa expressão como assim, a última gota. Eu posso também falar a cereja do bolo, que é uma coisa assim, que chegou assim no limite. She was so nervous, she was shaking. Ela estava tão nervosa, ela estava tremendo. She told Kenna to prepare himself. Eita, agora o lance vem. Ela disse para o Kenna que o quê? Para ele se preparar. 2 pontos. She was going to punch his lights out. Então, assim, essa tradução aqui também não vai ser ao pé da letra. Então, ela ia o quê? Punch his lights out é uma expressão. Punch é bater. Punch, socar, bater. Então, assim, ela ia meter-lhe a porrada nele. Então, essa é a realidade, assim, bater no bichinho. Não concordo com isso, para deixar bem claro, não sou a favor da violência, só que é o que o texto está falando. É engraçado que você aprende aí mais um vocabulário. Punch his lights out. Aí perceba que, na verdade, isso aqui foi adicionado ao vocabulário, está falando sobre ele. Então, punch something, someone, lights out. Aí esse aqui é tipo bater mesmo. Mr. Orwell, Kenna's grandfather, então o avô do Kenna, Mr. Orwell, said to Martha to calm down. Diz para Martha, fica calma. To beat someone up was not part of her nature. Então bater em alguém não era parte da sua natureza. Martha settled down, but told Kenna he was being great disappointment. Então a Martha ficou calma, mas disse para o Kenna que ele estava sendo um grande desapontamento. Desapontamento. Certo? Então olha só, a gente tem aí... Eita, eu nem ia dar resposta. Gente, mas foi assim, eu cliquei aqui no negócio e dei a resposta. Mas tudo bem, vocês já fizeram aí a atividade. Quem marcou a letra E... acertou, foi o avô dele que evitou que o Kenna levasse uma surra. E essa informação estava aqui no final do texto. Então eu teria que realmente ler todo o texto ou então procurar essa informação de grandfather, que estaria bem aqui essa palavra-chave, bem aqui para eu ver que a informação lá sobre a letra E era verdadeira. Então, grandfather disse para Martha ficar calma, né? Porque bater em alguém não era parte da sua natureza, a natureza dela, na verdade. Então, quem marcou a letra E, congratulations, parabéns, a resposta é correta. E a 2? Não é uma palavra cognata. Divorce, homework, class, miserable, calm. E aí, tá fácil, né? Essa aqui tá muito easy. Easy. Obviamente, todo mundo marcou aqui, não é uma cognata, é a homework. Homework. Ah, mas teacher, homework, eu conheço essa palavra já. Sim, mas ela não é cognata, né? Ela não é semelhante a nenhuma grafia no português, certo? Na 3, complete as frases usando um cognato da lista abaixo. Que na verdade, essa parte desse slide, ela tá feia. Eu tinha feito mais bonito. E aí ficou os dois, olha só. Concordo que esse segundo tá mais bonito do que esse aqui, né? Não sei porque esse slide tá aqui, eu tinha excluído, mas assim, não sei o que acontece.
Olha aí, complete as frases usando o cognato da lista abaixo. A palavra rude, connect, classes, positive e a palavra... Não era a palavra positive, outra palavra não, gente. Inclusive tem um erro aqui, peço desculpa. Mas era uma outra palavra no lugar de positive. Que vocês vão receber o slide correto, tá? Mas no momento que eu tô gravando essa aula, tem essa falta mais uma palavra. São quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 palavras. Então, no lugar dessa positive, era uma outra palavra que eu não lembro agora. Mas não tem problema, porque vocês vão receber o correto. Então, vamos lá. Complete as frases usando o cognato dessa lista abaixo. Então, aí eu não vou traduzir, né, gente? Eu preciso traduzir porque são cognatos. Não precisa, né? Não é necessário traduzir. Todo mundo concorda. E aí a gente vai descobrir a última palavra, no caso eu, porque eu não lembro, a gente vai descobrir daqui a pouco. Então vamos lá, complete as frases usando o cognato. He miss mathematics. Tananã, every week. E aí, a gente tá falando sobre o quê? Dá pra entender que é matemática, não dá? Mathematics. Ou então apenas só conhecido como math, matemática. Então, ele perde, miss, aqui tá como verbo, perder, que também essa palavra significa saudade em inglês, tá? Engraçado que no português tem a palavra saudade, porque miss é usado como perder e como sentir falta. Na verdade, é sentir falta, não chega nem a ser saudade. Mas sentir falta e saudade it's the same thing, é a mesma coisa. He miss mathematics, o quê? Só pode ser a palavra classes. As aulas de matemática. Ele perde as aulas de matemática toda semana. Eita, aí não dá. To him, para ele, everything is going to work. Tudo vai dar certo. Ai, por que professora teacher? Que professora é teacher? Por que teacher? Por que going to work é dar certo? Porque work é trabalhar, né? Mas aqui nesse contexto, eu sei que vai ser dar certo e não trabalhar. É uma questão que se adquire, né, com o tempo. Então, to him, everything's going to work. Ou seja, tudo vai dar certo. He is so... Aí a gente vai usar aquela palavrinha lá que a gente tinha nessa lista aqui. Tá faltando uma. Opa, não, tá aqui, ó. Example. E eu procurando outra palavra. Tá bem aqui. A palavra example era outra. A teacher toda atrapalhada. Era essa palavra aqui que eu tava procurando, no lugar de positive, que foi repetido 2 vezes. Só que a gente vai usar na letra B a palavra positive. Por quê? Porque tem a ver com o que eu tô falando, né? Eu tô falando sobre o quê? Sobre ser positivo, porque diz que pra ele tudo vai dar certo. Ele é tão positivo, né? Ele não pensa assim, ai, que vai dar errado e tudo mais, se lamentando. É uma pessoa positive. He's so ill-mannered, always with his mother. Ou seja, ele é tão... Vocês viram esse vocabulário aqui, que é o quê? Mal educado. Mal educado. Sempre tananã com a mãe dele. Esse tananã é o que você iria colocar aqui a resposta. Então, daquelas palavras que apareceram lá, já foi positive. Eu queria usar esse aqui que é o bonitinho, gente. Eu tô estressada por conta disso. Mas eu vou usar esse aqui, que foi o feinho que eu tinha feito antes. Então, a gente usou positive, a gente usou o quê? O classes. Então, assim, rude, connect, example. Só pode ser rude, né? Que é rude, já que a gente tá falando que ele é mal educado. Eita, que bagunça! He's so ill-mannered, always rude with his mother. Já dei a resposta da outra, foi sem querer. Do I have to connect the cable in the computer? Eu tenho que conectar o cabo ao computador. E você saberia que você usa a palavra conectar, que estava lá na lista? Por causa aqui, ó, a palavra cable, lembra cabo, né? Computer, computador. Então, assim, isso podia ser ele. E o último, obviamente, só pode ser a palavra example. I didn't understand. Eu não entendi. Can you give me an example? Você pode me dar um exemplo? E tem a número 4, eu tinha esquecido da 4, gente, ainda tem a 4, socorro, o tempo até acabou. But the words in correct order, coloque as palavras na ordem correta. A, B, C, D, E. Então, assim, vocês fizeram aí, como é que ficou? Letra A,
Do you understand a lot of economy? Você entende bastante sobre economia? Vocês iriam usar o seu conhecimento sobre estrutura gramatical que vocês já estudaram. Então você tem que entender que aqui na frente, se é uma pergunta, se você viu aqui perguntas, né? São 4 perguntas e só uma afirmação. Então você ia pegar palavra por palavra e colocar na ordem correta de acordo com questões gramaticais. Então a primeira palavra é o verbo auxiliar, do presente. Logo em seguida o sujeito, logo depois a palavra understand, que é o verbo, e logo em seguida o resto da frase. A lot of economy. Então você teria que saber a ordem corretinha, tá? Na letra B, Arthur, é do Arthur que a gente está falando, mas a primeira palavra vai ser which. Which, porque, inclusive eu nem deixei aqui ela em maiúscula para que vocês colocassem, tivesse a certeza que seria ela, né? Eu fiz de propósito. O Arthur tá maiúsculo porque é nome próprio. No nome próprio não se coloca maiúsculo, mas a palavra which tá no minúsculo. Eu deveria ter colocado no maiúsculo, porque aí vocês já saberiam que essa seria a primeira palavra, mas eu não coloquei para justamente causar essa confusion, essa confusão. Foi de propósito. Eita, teacher do mal. Which hour are you bring back Arthur? Que horas você vai trazer de volta o Arthur? Na letra C, what is your favorite emotion? Qual é a sua emoção favorita? Então, what é o pronome interrogativo que vem na frente. Logo seguido, o verbo to be, né? Você tem aqui um adjetivo possessivo, palavra favorito e emoção. Favorite emotion. Na letra D, do you have a lot of stuff in your garage? Você tem muitas coisas na sua garagem? Então aqui é a mesma estrutura da letra A, usando o simple present, verbo auxiliar do na frente. E na última, letra E, que eu tinha esquecido que tinha essa número 4, por isso que eu passei muito tempo no outro exercício, tinha esquecido completamente. We have to go back. I forgot my passport. Tá falando de esquecimento? Tá aqui, ó. We have to go back. Temos que voltar. Eu esqueci meu passaporte. Então, que são 2 estruturas que elas são separadas por uma vírgula, entendeu? Então, você faria desse jeito. Sei que vocês devem ter talvez tido um pouquinho de dificuldade nessa, mas aí a resposta correta, e é assim mesmo, dificuldade vem ou não, mas tem que dar a cara a tapa para a gente poder acertar e aprender. So, this is it for today, folks. Por hoje é só. See you next class, and bye.